Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar um tema chamado praticantes e não somente ouvintes. O nosso texto está lá em Mateus 7:21, que diz assim: Não é toda pessoa que me chama de Senhor e Senhor que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. Então, palavras de Jesus Cristo, e Jesus Cristo está dizendo quem é que vai entrar no reino dos céus, quem de fato vai ser salvo, e o que nós entendemos é aqueles que praticam de fato a palavra de Deus, aqueles que de fato vivem o cristianismo. Então, não existe cristianismo sem uma verdadeira prática cristã do dia a dia. Então, eu quero começar com essa explanação, porque muitas vezes algumas pessoas elas vão reduzir o cristianismo somente a expressões ou a visitação em finais de semana, em templos, em cultos, em reuniões. Mas um dos pilares fundamentais do cristianismo é vida, é comportamento condizente com a palavra de Deus, é viver cristianismo. Não é simplesmente anunciar ou pregar. Ou como Jesus diz, no último dia, no dia em que nós nos encontraremos com Ele, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, cristianismo não é somente fazer, mas é relacionamento com Jesus Cristo. É se relacionar com Ele. Porque o mundo, a Bíblia fala que o mundo já está no maligno. 1 João 5,19 nos diz assim, olha só: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então o mundo, a situação da sociedade, ela se encontra no maligno, ela está no maligno. Mas nós estamos na palavra de Deus, nós estamos vivendo segundo a palavra de Deus. Então os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias maus. O pecado tem escravizado pessoas, tem feito pessoas reféns. O que é errado assume o lugar do que é certo. Muitas vezes princípios e posturas que são erradas são tomadas como certas. Então o mundo em que nós vivemos, a Bíblia fala e nós podemos constatar, ela está mal, ela está doente. Então a sociedade, ela muitas vezes aplaude e propaga ações que são do maligno, que são de Satanás. Você vai ver que o coração do homem, ele transborda de ódio, de vingança, de mentira, de revolta, de maldade, desejos de poder, inveja, angústia, amargura, falta de paz. Então tudo isso, por quê? Porque o homem ele não se reconhece como um pecador que precisa da graça de Deus. Qual é a nossa condição? A nossa condição é de pecadores que precisam da graça de Deus, que precisam do favor de Deus. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos nos encontrar com o nosso Salvador. Então, o homem precisa entender isso. Jesus Cristo, ele veio ao mundo justamente por isso. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar o homem pecador, para trazer redenção ao homem que precisa ser redimido. E salvando o homem, aplicando os princípios na vida do homem, nós começamos a viver princípios da palavra de Deus que são imutáveis. Então, quando Cristo nos salva, nós adentramos em um novo reino, passamos a viver princípios desse novo reino, onde toda nosso viver, a nossa sociedade, a nossa família, a nossa postura, o nosso pensamento, as nossas ações, elas são transformadas. É por isso que nós estamos falando desse tema, vivendo o cristianismo, praticando o cristianismo, praticando as palavras de Jesus Cristo. Porque quando a gente volta nos cristãos primitivos, da primeira igreja, vamos dizer assim, do primeiro século, você vai ver que quando Jesus Cristo ele vive na terra, quando ele traz palavras como aquela que nós acabamos de ler, você vai ver que ele vai contra a cultura, você vai ver que Jesus Cristo ele vai até mesmo contra a religião que imperava da época.
você vai ver que centenas de pessoas são transformadas por Jesus Cristo. Centenas de pessoas são moldadas por aquilo que Jesus Cristo ensinou e viveu. E aí, João 4,12, Jesus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então ele está dizendo, aquele que crê em mim fará obras que eu faço e fará maiores. Aqui obras, a gente não está falando somente de ajudas humanitárias, de fazer o bem, mas principalmente de viver aquilo que Jesus Cristo viveu, de anunciar aquilo que Jesus Cristo viveu. Então, os cristãos da igreja primitiva, vamos dizer assim, eles foram fiéis a esse mandamento. Eles foram fiéis a isso que Jesus Cristo ensinou. Então você vai ver que além de testificar a palavra de Deus, eles também viviam conforme a palavra de Deus. Não era somente falar e anunciar, mas era um viver diário da palavra de Deus. Você vai ver que eles imitavam a conduta de Jesus Cristo. Não era dizer, olha, vai lá e faça como Jesus Cristo fez. E até Paulo ele diz, né? Viva como eu vivo, faça o que eu faço. Faça aquilo que eu fiz. A maneira com que eles viviam refletiam Cristo em suas vidas, em seus relacionamentos, né, no dia a dia. Então, cristianismo é ser chamado para um novo estilo de vida, ser chamado para viver diferente. Então, quando a gente olha para a igreja do primeiro século, eles eram praticantes do evangelho e não somente ouvintes. Nós não fomos chamados para ser ouvintes, mas para ser praticantes. Então, em primeiro lugar, eu queria falar com vocês, ser cristão de verdade. Essa é a nossa meta, esse é o nosso desafio. Ser cristão de verdade. Por quê? É muito fácil, é comum a gente encontrar pessoas que se denominam cristãs. Se você for olhar o censo, você vai ver que muitas pessoas estão se denominando cristãs. Elas dizem que vivem cristianismo. Então, muitas vezes elas se denominam cristãs, por quê? Porque elas frequentam uma igreja evangélica, porque de vez em quando elas se associam com aquilo que é chamado de crente, com cristianismo, enfim. Mas a grande questão é, qual é o seu procedimento, qual é a sua convicção de salvação? Ser cristão é ter convicção de salvação. Ser cristão é ter um procedimento e atitudes pautadas segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Jesus Cristo. A Bíblia diz que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Assim também, nós cristãos somos conhecidos pelos nossos frutos, que são atitudes, palavras, pensamentos, posicionamentos, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Isso reflete que nós somos cristãos. Isso reflete a maneira, a diferença com que nós vivemos. Então, ser cristão de verdade é gerar frutos conforme o cristianismo. Ser cristão de verdade é vivenciar, é espalhar essa mensagem. Como? Não só falando, mas principalmente vivendo. E em segundo lugar, o segundo princípio que eu quero falar com vocês é sobre fazer a diferença. Então, o cristão não é aquele que apenas se diz ser, eu sou cristão, mas a cristão é aquele que pratica o evangelho. Não é fazer de conta, não é simplesmente se apresentar em um domingo à noite em uma instituição religiosa, não é simplesmente fazer algo para receber elogios, né? Não é simplesmente fazer como os fariseus da época de Jesus Cristo. A Bíblia fala que eles jejuavam, que eles mudavam o semblante, que eles usavam roupas que demonstravam a sua fé, que eles davam esmolas, mas Jesus Cristo combate firmemente eles, porque eles não viviam relacionamento, eles faziam para serem vistos. A religião deles era fazer algo para ser visto. Então, fazendo a diferença não é simplesmente fazer algo para que o homem venha ver, mas é viver realmente aquilo que nós chamamos de cristianismo, de vida cristã, relacionamento com Deus. O terceiro princípio é o que eu quero chamar de atitudes equivocadas.
Porque muitas pessoas, elas vão interpretar erroneamente alguns textos bíblicos e eles vão aplicar algumas práticas chamadas espirituais a cristianismo. Então eu não tenho nada contra, já vou deixar claro, né? Nada contra quem pratica ou acha que é certo, mas é meu posicionamento. E você vai ver que muitas pessoas às vezes vão associar cristianismo ou experiência com Deus a gritaria, saltos, pulos, rodopios, danças espirituais, rolar no chão, dança esquisita, né? Ou falar em outras línguas. Entenda que eu não estou falando contra o dom de falar em línguas, mas o que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas elas vão aplicar essas experiências a cristianismo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Não, porque eu rodopiei. Eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu falei em outras línguas. Eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu fiquei gritando em uma reunião. Meu querido, deixa eu te dizer algo. Essas experiências, né, não comprovam um cristianismo verdadeiro. Um cristianismo verdadeiro, ele é comprovado quando nós deixamos o rancor, quando nós abandonamos o ódio, quando nós liberamos perdão, quando nós somos cheios da vida de Deus em nós, no nosso relacionamento diário, cotidiano. É na vivência, é no dia a dia, é lá no seu serviço, é lá na sua casa. Quem vai dizer se você é um homem cheio do Espírito Santo é a sua mulher. Quem vai dizer se você é uma mulher cheia do Espírito Santo é o seu marido ou os seus filhos. Então é isso que é uma vida cheia do Espírito Santo, viver no dia a dia, viver diariamente princípios da palavra de Deus. Porque muitas pessoas, como eu falei, elas querem chamar a atenção para si. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu tenho uma maneira diferente, porque eu falo diferente, porque eu imposto a voz, enfim, porque eu tenho uma oração fervorosa e poderosa. Mas muitas vezes, como é que está o nosso coração? Quando nós falamos de oração, de perdão, de santificação, como é que nós estamos? Então, ser diferente, meu querido, como nós estamos falando, ser cristão de verdade, fazer a diferença, é dar testemunho com as nossas palavras e com as nossas ações, demonstrando quem é Cristo verdadeiramente em nossa vida. O que é que Cristo mudou em sua vida? Como você era antes de conhecer a Cristo e como você é agora. Isso é testemunho de conversão e de mudança. Porque em quarto lugar, Jesus Cristo ele faz algumas comparações. Então, Jesus Cristo ele tinha essa maneira, né, de ensinar princípios profundos usando palavras. E aí você vai ver que ele pega o cotidiano, né, coisas que são cotidianas, e aplica em princípios eternos através de parábolas. E uma delas é de Mateus 5, 13 e 16, que ele faz a seguinte ilustração. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, Jesus Cristo ele está nos comparando, ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Não existe coisa mais comum do que o sal. Jesus Cristo está aplicando a nossa vivência, o nosso relacionamento com Ele, o viver o cristianismo com algo tão simples, algo tão fácil que é o sal. Algo tão que faz parte do nosso dia. E é interessante você entender por que Jesus Cristo nos comparou com o sal. Por causa da propriedade do sal. Você vai ver que ele é de grande importância em vários aspectos da nossa vida. Lógico, tomando os devidos cuidados, né? Você vai ver que o sal é responsável por conservar, por dar sabor aos alimentos.
você vai ver que ele possui grande propriedade de preservar os alimentos. Imagine-se, se não existisse o sal, como seria a nossa alimentação? Quão sem sabor, quão sem graça que seria. Então Jesus ele vai comparar os cristãos ao sal, porque nós temos essa propriedade. Jesus compara os cristãos ao sal, porque nós temos essa propriedade de conservar. Nós conservamos aquilo que é importante, aquilo que merece importância, princípios da palavra de Deus. Você vai ver que Jesus nos compara ao sal, porque o cristianismo é o que dá sabor, é o que muda, é o que traz sabor à vida dia a dia. É isso que o Senhor nos fala, é isso que o Senhor nos compara ao sal. Então, mas em contrapartida, Jesus também fala que quando o sal é usado como excesso, ele gera um dissabor. Imagine quando você erra o sal da comida. É assim que acontece com a nossa vida. Os exageros, a falta de inteligência no meio cristão, muitas vezes a carnalidade, muitas vezes posturas equivocadas é o que excede e é o que, ao invés de gerar sabor, ao invés de conservar, faz um desserviço para o cristianismo. O sal, Jesus Cristo fala, se ele vier a tornar-se insípido, para nada mais presta. Então, quando o sal ele se torna insípido, quando ele perde a sua propriedade, quando ele não consegue cumprir a sua função, ele não serve para mais nada. E Jesus fala, ele é jogado fora para ser pisado pelos homens. Por isso que Jesus Cristo ele vem em Mateus 5,13 e nos compara com o sal. E quando nós somos cristãos e não vivemos condizente com o Evangelho, o nosso Evangelho, a nossa religião, ela se torna insípida. E Jesus Cristo está dizendo, ela não vale mais nada. Ela não tem condição de mudar, ela não tem condição de conservar e ela não tem condição de trazer sabor à vida das pessoas. O nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Deus, ele é eficaz quando nós conservamos e quando nós trazemos sabor de uma forma equilibrada, quando nós somos a diferença, quando nós vivenciamos de fato o que é cristianismo. Jesus fala também no versículo 14, vós sois a luz do mundo. A luz, a semelhança do sal, possui também algumas peculiaridades, algumas qualidades especiais. Nós somos chamados a brilhar nas trevas. Como eu falei no início, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas. Então todo cristão ele tem esse dever de refletir a luz que vem de Cristo. Nós refletimos a luz do Espírito Santo, a iluminação que nós tivemos. Paulo diz que nós cristãos devemos resplandecer neste mundo. Em um mundo de trevas, nós somos chamados a resplandecer. A presença do cristão no mundo é o que traz luz. A sua postura, a sua palavra, o seu viver, a forma com que você vive cristianismo é o que traz luz. É o que as pessoas veem e falam, olha, ele é diferente, ela é diferente. Algo mudou na vida dela, algo mudou na vida dele. Isso se chama luz, isso se chama presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, caminhando para o final, viver evangelho é fazer diferença. Viver evangelho é aguentar críticas, é não compartilhar uma vida mundana e pecaminosa, é viver buscando santificação constante e diária, é uma vida de renúncia, é uma vida que nós buscamos agradar a Jesus Cristo, nosso Senhor, é uma vida que vai contra todos os padrões e dizeres do mundo. Um mundo que vive em corrupção, nós vamos propagar e anunciar a justiça. Um mundo que vive no ódio, nós vamos anunciar o perdão. Um mundo que vive na traição, nós vamos pregar a fidelidade. Viver o Evangelho é praticar aquilo que Jesus Cristo também determinou e praticou. 1 João 2,6 fala assim, aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Então, se eu digo, eu sou cristão, eu devo andar como Jesus Cristo andou. Se eu digo, eu sou um seguidor de Jesus, eu preciso andar como ele andou. E eu não estou dizendo que é um andar fácil, eu não estou dizendo que é algo simples.
Pelo contrário, o que nós vemos é uma luta diária, um tomar a cruz diário para viver aquilo que Cristo quer, aquilo que Cristo nos chamou para viver. Então é necessário que cada um de nós, cristãos, nós possamos viver esse firme propósito, esse chamado, esse testemunho pessoal que Cristo nos deu, de viver, de praticar e não ser simplesmente ouvintes. Então que cada um de nós possamos guardar em nosso coração a palavra de Deus e que cada um de nós possamos aplicar e vivenciar essa palavra de Deus. E como nós lemos no início, em breve nós vamos nos encontrar com Ele. Em breve nós estaremos com Ele. Então que nós possamos ser recebidos e coroados, galardoados, porque nós vivemos uma vida que valeu a pena. Um cristianismo, nós praticamos a palavra de Deus. Ainda que com dificuldades, ainda que com lutas, ainda que na contramão do mundo, nós vivemos e fomos chamados de cristãos. Então, pratique a palavra de Deus, não apenas a ouça, mas coloque-a em prática. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.